Passando aqui para fazer um devocional de Gênesis 3, 6, eu mandei foto do devocional do livro Devocional de Toda Mulher. Vocês podem começar lendo ele e depois escutando o que vou acrescentar aqui nesses áudios. Vou começar lendo o versículo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Quando a gente lê a Bíblia, eu gosto muito de olhar a origem das palavras. E buscando esse versículo, aqui quando fala que ela viu, não é apenas o enxergar fisicamente, né? Ela viu e avaliou. Eva não teve sabedoria ao tomar o fruto. Ela estava permitindo que o desejo do coração humano fosse mais forte do que a vontade de Deus para ela e para o marido dela. Ela induziu o marido dela ao erro pela sua falta de sabedoria. Antes do pecado, tudo era perfeito. Deus criou tudo com perfeita harmonia. Ele era o suficiente, Deus era o suficiente para suprir Eva, para suprir Adão, para suprir tudo que o mundo precisava. E a Eva, ela ainda assim buscou por beleza, poder e prazer, com algo que Deus já tinha estipulado que era proibido. O fruto era belo aos olhos, convidativo ao paladar e proveitoso para dar conhecimento. Eva, ela deu ouvidos ao maligno. Todo pecado se origina em uma mentira sobre Deus. Essa frase é muito forte para mim, porque tudo aquilo que nós cometemos de pecado, se a gente for olhar na raiz, começou com uma mentira sobre Deus. Quando a gente tenta tomar o controle das situações, começa com a mentira de que Deus não é o suficiente para guiar, para determinar as coisas. E a gente não pode duvidar de que Deus é suficiente para nós, que Ele nos supre, que Ele sabe o que nós precisamos, quando nós precisamos, que o tempo dele é melhor do que o nosso, que as coisas dele são melhores do que as nossas. E a gente precisa declarar que nós dependemos apenas dele para sermos totalmente completas e saciadas. E não podemos deixar com que a gente olhe para as coisas e pense que essas coisas vão nos suprir, sendo que não são coisas que vão nos suprir, é Deus que nos supre. E se você analisar, é totalmente carnal e enganoso depositar nossa confiança em aparência, em prazeres passageiros, em conquistas, em bens terrenos, em momentos, em poder. Eu quero e eu desejo que você declare que você depende apenas dele e que o Espírito Santo te guie a fechar essas brechas. O fruto pode ser qualquer outra coisa na nossa vida e você deve declarar e escolher não comer do fruto. Você deve escolher confiar e depender somente do Senhor. E outro ponto é ainda sobre o início, sobre a falta de sabedoria de Eva ao tomar o fruto e a induzir Adão também ao erro. Trazendo isso agora para o tema relacionamento, casamento. Quando Deus diz que
não é bom que o homem esteja só. Ele diz que iria fazer uma auxiliadora que lhe correspondesse. Eu imagino que o Senhor espera que nós mulheres sejamos para os nossos homens, que eu seja para o Felipe uma auxiliadora sábia. E eu devo buscar isso. Eu devo olhar para a Bíblia, olhar para Deus, pedir para o Espírito Santo me guiar a ser uma auxiliadora que age com sabedoria. Porque os nossos maridos, o meu marido, ele escuta o que eu digo, ele avalia o que eu digo. Se eu estiver fugindo da sabedoria, ou não, então, nem fugindo, se eu não estiver buscando sabedoria, buscando me firmar na palavra de Deus e aprender mais sobre a palavra, para que eu possa também usar a palavra para tomar decisões mais sábias, eu posso de alguma forma induzi-lo ao erro, e eu não estou culpando a mulher se o homem tomar algum erro, porque o homem também tem a responsabilidade de buscar para avaliar se aquela instrução é boa. Mas vamos ignorar essa parte e olhar para nós. O que eu, como mulher, como esposa, ou se você ainda não tem um marido, como futura esposa, posso melhorar, posso evoluir para que eu seja de fato uma auxiliadora idônea. Acho que essa é a palavra. Para que eu possa auxiliar o meu marido com sabedoria de verdade. E na Bíblia diz que a sabedoria, ela não vem de outro lugar a não ser de Deus. Se a gente está buscando sabedoria em rede social, enfim, lugares que não tem como base a palavra de Deus, e se nós não estamos colocando os nossos joelhos no chão e pedindo para Deus por sabedoria, como que a gente espera ter sabedoria para lidar nessas situações? A sabedoria é importante em várias outras áreas da vida, mas nesse tema específico, como podemos esperar que Deus nos dê sabedoria para auxiliarmos os nossos maridos com sabedoria? Eu entendo que nesse versículo de Gênesis 3:6, quando Eva pega o fruto, ela toma o fruto e dá ao marido e ele come, eu sei que a decisão de ter comido a fruta foi de Adão. Só que a mediação desse ato aconteceu por Eva. Foi Eva que pegou o fruto e deu para Adão. Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Ele não sabe que esse é o fruto. Eva, vamos supor que ele está lá trabalhando, fazendo o trabalho dele. Eva foi lá, pegou o fruto, levou para ele e ele achou que ela tinha trazido uma refeição comum. Ele não imaginou que seria o fruto proibido. Vocês entendem que a mediação veio por Eva? Isso eu estou colocando uma situação hipotética, porque pode ser que quando ele mordeu ele já soubesse que era o fruto proibido. Por mais que a decisão final de comer seja do marido, a esposa tem um poder, tem uma influência nisso. E aí outro exemplo colocando o homem agora como ponto principal da decisão. Meu marido estava estudando Jó esse mês passado e ele comentou isso comigo, que a esposa de Jó manda ele amaldiçoar a Deus. Tem uma parte, acho que é em Jó 2, que a mulher dele fala para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó, ele não deixou essa falta de sabedoria da esposa dele nesse momento corromper a decisão dele. Ele
ficou firme e não pecou com seus lábios. Então, a gente precisa entender que sim, o homem ele deve estar centrado na palavra de Deus para que ele saiba analisar as instruções e tomar as decisões corretas. Mas não seria muito mais proveitoso os dois do casal, tanto a mulher quanto o homem, buscar essa sabedoria, buscar essa direção de Deus, para que quando a mulher dê uma instrução para o homem tenha confiança na instrução que a mulher está dando? Você entende que é muito sutil a forma que a mulher pode ajudar ou piorar a situação, de acordo com o que ela coloca, com o que sai da boca dela, com o que sutilmente ela coloca na mente do marido dela. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a insensata, com as suas próprias mãos, ela destrói. Você escolhe ser a mulher sábia que vai edificar a sua casa, ou você escolhe ser a insensata, porque é uma escolha. Não tem como você ser a mulher insensata e jogar essa culpa para o além. É sua responsabilidade. É sua decisão ser a mulher que edifica ou ser a mulher insensata. Não tem como outra pessoa decidir isso por você. E a sua decisão vai ser através daquilo que você busca para a sua vida. Através daquilo que você busca de conhecimento. Através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu oro para que o Senhor coloque no seu coração um desejo genuíno de buscar cada vez mais a sabedoria que vem dele. Buscar ser a esposa que verdadeiramente vai edificar a sua casa. E sempre lembrando que é uma decisão, é uma construção. Você não vai piscar os olhos e se tornar uma mulher sábia. Aos poucos, o Senhor vai te moldando. Agora o dever me chama. Vou edificar minha casa fazendo uma batata no forno com queijo. Espero que essa palavra tenha te edificado. E tira um tempinho de oração sobre tudo isso que eu falei aqui. Se você sentir no coração de deixar um testemunho sobre a palavra de hoje, pode mandar lá no meu direct. Vai ser maravilhoso ler e te responder.